A rotina das crianças de 3 a 4 aninhos. Essa é uma fase em que as crianças querem chamar muita a atenção dos pais e dos professores. É interessante porque eles ficam chamando a atenção da seguinte forma: olha o que eu sei fazer, ó o que eu sei fazer, olha pra mim, quer ver? Olha o que eu sei fazer. Eles ficam assim, eles querem aplausos. É que quando eles começam assim, é sinal de que, ó, você trabalhou direitinho o ego dele. E então ele tá com o ego assim, bem formadinho já. Ou eu posso, eu consigo, eu sou um vitorioso e eu vou conquistar o mundo. Eles estão desse jeitinho, com o ego inflado. E isso é muito bom. Continue elogiando, mas agora elogiando assim, de forma precisa. Como você é bom nisso? Como você é bom em fazer tal coisa, né? Então, elogie de forma direta o que ele sabe fazer. Procure, agora nessa fase em que eles querem se mostrar muito assim, né? Que eles conseguem, que eles são capazes. Então direciona esse cérebro que continua, né, mas que agora vai amadurecer mais, mas que ainda continua com as emoções grandonas. E vamos lá trabalhar a ligação desse cérebro de tal forma que a criança então já consiga conter os seus impulsos através do diálogo. Então, organizando sempre, se aconteceu alguma coisa, reconte o acontecido várias vezes para que ele tire aquela foto e guarde na memória. Porque crianças de 3 aninhos ainda não têm muita memória, né? Eles esquecem, a mielinização ainda não está pronta, então eles têm até que pouca memória. Então, o que a gente faz? Eles esquecem, inclusive, dos rostos das pessoas, tudo. Então, o que a gente faz? Se aconteceu alguma coisa, um acidente, alguma coisa, você reforça sempre tudo o que aconteceu, passo a passo, para que a criança tenha memória fotográfica quando acontece, porque é assim que o nosso cérebro aprende. Mesmo você não tendo a imagem, você consegue visualizar o que aconteceu quando você lê um livro. Isso é inteligência. Os alunos também na sala de aula, o professor fala e o aluno consegue visualizar o que o professor está falando. Consegue montar a conta na sua cabeça. Consegue montar a cena, a imagem histórica, a imagem de geografia, de português, do texto, né, de artes, tudo é possível. Então, esse é o diferencial do cérebro humano. Também o viajar no tempo, passado, presente e futuro. O nosso cérebro viaja em segundos. E vamos ensinar isso para os nossos pequenos de 3 a 4 aninhos. Ontem você foi, hoje você está aqui, não foi, hoje nós não fomos lá. Amanhã a gente vai de novo. Então já começa a sintonizar eles na linha do tempo. Olha, aqui a mamãe ainda não, a mamãe estava pensando em ter você nessa foto aqui. Você pode colocar lá no quadro. A mamãe não sabia que você estava na barriga dela. Mas aí descobriu, olha, aqui a barriga cresceu, a mamãe já sabia que você estava na barriga. E aqui é uma foto de você dentro da barriga. Então, é uma linha do tempo e isso é inteligência. Explicar para a criança agora a questão do tempo, certo? Então, estão brincando. Está na hora de almoçar. Você vai lá, faltando 10 minutos para terminar o almoço, né? 5 minutos, aí dependendo das tuas crianças. Você chega lá e interaja com eles. Não chega de qualquer maneira. Interage com eles, você vai lá, olha, daqui a 10 minutos nós vamos almoçar, tá bom? Eu quero todo mundo junto para almoçar, pra gente conversar na hora do almoço, como sempre a gente faz. Tem sobremesa, tá bom? Vamos guardando já o brinquedinho, depois vocês brincam de novo, eles vão pedir, podemos deixar aqui para brincar depois?
Aí vai de você, né? Se você deixa ou não, aí é teu critério. Então, é tudo assim, sempre informando as crianças, orientando as crianças. Diga de forma lógica e simples o que eles precisam fazer. Desculpa, gente, desculpa minha mão aqui, tá? Fala de forma lógica e simples o que as crianças precisam fazer, tá bom? E deixa eles então pensar também de forma assim a não dizer que é por isso que aconteceu tal coisa, porque tem hipóteses, né? Investigativo, e se? Mas você pensou, e se aconteceu alguma coisa, né? E tem o e se, sempre falando também das consequências com as crianças e firme nas regras nessa fase. Então aí você já começa a sintonizar a criança. Você percebeu que agora ela vai ser elogiada pelo que ela faz bem feito. Então, disponibilizar muita coisinha para ela fazer, cartazes. Se ela quiser fazer cartãozinho para dar para vovó, pro vovô, pros amiguinhos, professores, disponibiliza a escrita. Ela vai ter muita curiosidade em escrever, muita curiosidade. Vai querer escrever alguma coisa. Desculpa, gente. Desculpa. Vai querer escrever alguma coisa já no papel, ensaiar a escrita, né? Imitar a escrita, fazer algumas letras, escrita do nome. Tudo isso é legal. É hora de comprar jogos para essa criança, de montar a palavra. Então tem uma imagem dividida no meio, 2 sílabas, palavras simples, como por exemplo, bola, copo, né? Então tem a metade do desenho e a outra, eles vão encaixar e a palavra vai ficar escrita aqui. Inteira aqui embaixo, então as sílabas juntas, para eles fazerem associação já e começar a ler. E isso não demora nada. Eles são muito rápidos para entender o joguinho, né? Que é o código da escrita, que monta uma consoante, uma vogal, dá um sonzinho, e isso você pode explicar também para sua criança, né? O B e o A vai fazer o ba, o C e o O vai fazer o co, o P e o O, pô, copo, 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 a gente não fala, mas a gente fala copo. E já começa a desenvolver, brincando ali no dia a dia com você. Aí, sempre também, nós vamos tentar ligar, né, por inteiro o cérebro na hora do diálogo. Falando sobre emoções, eles já conseguem falar sobre as emoções. Então você pergunta, como foi seu dia? O que você sentiu? Você ficou triste? Você chorou? Não assim uma coisa assim que você vai dizer assim, então eu vou lá falar lá com a professora. Jamais. Você começa a delegar para ele resolver os problemas. E você pergunta, e aí, você conversou com a sua professora? Sabia que você pode também conversar com a coordenadora? E assim, deixa para ele resolver. Você precisa falar com o seu coleguinha que você não gosta que ele empurre, e que empurrar vai fazer você cair e você vai chorar. E conta para sua professora que você não gosta que empurra, que se ela te ajuda, você e ela explicarem para o amigo, você pode contar com a ajuda da sua professora. Me ajuda a falar para ele, professora, que eu não gosto que empurra, né? Então tudo isso você senta no diálogo e ensina o seu bebê, ensina o seu filho nesse aspecto. E o que mais que eu poderia pontuar antes da gente começar na rotina? Ele tem que ter tarefinhas em casa. As tarefinhas são extremamente importantes, ter as tarefinhas,
levar o prato na pia, agora ele já pode começar a querer lavar a louça, arrumar as coisas no quarto, tudo direitinho, pareamento de cores, que é muito importante, modelos de brinquedo. E essa é uma fase que é muito importante, o esperar, né? O freio, o controlar os seus impulsos. O esperar não é a sua vez. Agora a gente vai brincar, mas a gente vai brincar depois, porque aconteceu uma coisa e eu não posso te levar agora. Tem os impedimentos, já tem que compreender. Nós não podemos ir à praia porque está chovendo muito. Então, houve aí alguma coisa que não vai dar para fazer, então vai ter que esperar. Eu não vou levar você na casa da sua amiga porque nós precisamos estar com a vovó. Porque vovó está doente e a mamãe precisa cuidar da vovó e você vai junto com a mamãe. Está bem? Então, dessa maneira, a criança vai aprendendo que o mundo não gira em torno do umbigo dela. E que tem outras coisas que impossibilitam, né, de que aconteça a rotina no dia a dia dela. Então, tem impossibilidades. Programar uma praia, mas choveu, não vai dar. Então, muda a rotina. A vovó ficou doente, então a mamãe tem que cuidar da vovó e não pode levar na casa da amiguinha, ele na casa da amiguinha. E é certo que ele vá junto com a mamãe cuidar da vovó. Vamos fazer um bolo para vovó. Em vez então de ir para algum lugar, a gente não vai para fazer um bolo para levar para vovó. A vovó não está bem, ou para o vovô, ou para a titia, né? Para quem quer que seja. E assim você vai ensinando essa criança a direcionar emoção com a razão. Certo? Então, existe alguma coisa que aconteceu, isso é bom, né, que aconteça. Existe alguma coisa que aconteceu na minha família, olha a razão, né? E, por isso, o que eu queria muito, eu não vou fazer. Então, vai ter um encaixe aí. É assim que, né, que tem que ser. Não, a gente não pode, porque... por causa da vovó, a gente não pode por causa da chuva, inviabilidade, são os limites, né? Os limites que ocorrem naturalmente no nosso cotidiano, certo? Que não são limites impostos pela mamãe ou pelo papai, mas são limites naturais que ocorrem e limites também de ética. Temos que cuidar da vovó, então eles já vão ter noção de ética. Quando alguém tá doente, a gente cuida, a gente vai fazer um chá, a gente vai trazer uma sopinha, vai fazer carinho, vai conversar, né, com a pessoa para ela melhorar. Olha que coisa mais linda! Isso é bem na fase do ego da criança, onde ela só pensa nela, nos 3 aos 4. E aí entra isso tudo na vida dela, né? Aí você introduz isso de forma de se importar, que você se importa bastante. Se você leva na igreja, então lá na igreja também, junto com a comunidade, você instiga a criança a ajudar, a ceder o lugar. Vamos sentar em outro lugar e deixar a vovó sentar aqui. Né? Então, ali tudo esse amor, esse carinho que agora você tem que passar com ímpeto para essa criança, certo? Tem que passar. A rotina da criança nessa fase é uma rotina, então, de acordar cedo e dormir cedo também. Só que eles gostam de ficar até, né, no máximo até as 9. Eles podem ficar acordados. E à noite brincar também de forma tranquila, sem agitação. De dia eles se agitam, mas à noite é muito mais tranquilo, porque crianças nessa faixa etária tendem a demorar um pouquinho mais para dormir, tá? Então, a contar historinha é uma historinha e boa noite. É uma historinha só, conta mais uma, vai enrolando, né? A mamãe, o papai. É uma historinha, boa noite, meu amor, tá? Boa noite.
fecha o olhinho, dorme, para amanhã você acordar e a gente começar o dia bem feliz, conversa, faz oração, né? Faz o carinho na criança ali, conversa com vozinha baixinha e o sono vai chegar, porque tem a rotina de acordar cedo. Contato com a natureza, a interação. Agora você já pode colocar na rotina a ida na casa dos amigos, os amigos vindo brincar em casa. Já é tempo de criar bastante vínculos, formar vínculos fortes aí entre as crianças. Antes aquela coisa de emoção, não controlar muito, agora eles já conseguem. Então, o amiguinho pode vir que você dá conta. Tenho certeza que você dá conta de cuidar do amiguinho e dele. Ou da amiguinha e dela, né? Você dá conta assim porque eles já têm um controle bom emocional, já começou já o controle emocional. E é muito legal essa interação porque assim ele aprende muito né, a inteligência social da criança ali, sociocognitiva ali, né, inteligência, vai aumentar muito e ainda ele vai estar em casa, o amigo brincando com as suas coisas. Isso é muito bom, né, para essa fase do ego, do egocentrismo. Então a divisão, né, das brincadeiras e tudo mais ali, da atenção da mamãe também. Então introduza isso na sua rotina. Momentos de estudo não podem faltar, das historinhas, as brincadeiras, brincar com brinquedo, brincar lá fora, brincar com nada. Tire tudo, deixa sozinha, deixa brincar sem nada. Depois brincar de escrever, ler as letrinhas, contar a historinha, e depois ele já consegue agora recontar a historinha. Você conta e ele reconta essa historinha com começo, meio e fim. Qual foi a parte que você mais gostou da historinha? Já pode perguntar a interpretação de texto para ele, né? Para ele interpretar o texto com você. Usar a tesourinha, a massinha. Lá fora, o sensorial que você pode montar para criança, né? Um lugarzinho lá de sensorial. Com licença, gente, que eu vou só... lá fora você pode fazer um cantinho sensorial. Se eu não falei, eu peço desculpas, né, lá atrás. Mas com 2 aninhos já dá pra ter lá o cantinho sensorial, onde você espalha pedrinhas redondinhas de jardim que você compra em floricultura, aquelas de argila, aquelas pedrinhas. Colocar grama sintética para eles brincar, para eles passar. Nessa fase da rotina, e muitas outras coisas mais lá, e fazer um corredorzinho para a criança ficar passando, o bebê de 1 ano e meio, 2 aninhos, 3, usa também. Aí, depois, nessa faixa etária de 3 a 4, é muito legal ter o sensorial no quarto, dentro de casa, no lugar do quartinho de brinquedo. Que é aquelas areias diferentes, né? Você pode colorir o arroz, colocar ali, fazer aquela lama de maisena com café, maisena, água e café que fica, que não gruda, né? Uma lama que não gruda. E muitas outras coisinhas mais ali sensoriais. Aquelas pedrinhas também branquinhas, pequenininhas, assim, que eu compro em floricultura, musgo. Coloca ali pra criança brincar, colocar os brinquedos lá dentro, brinca de patrola, né, com a patrola, brinca de colocar as casinhas bonecas, de afundar naquela lama. E eles ficam horas ali inventando história, brincando e falando sozinho. É a fase do falar sozinho. E assim eles se controlam ao falar sozinho. O controle deles é melhor, fica muito melhor assim quando eles falam e executam. Eles precisam falar para conseguir executar os comandos, fazer da melhor maneira possível. Então eles falam e agem, falam e agem. É a fala interna que tá forte.
Então, falar sozinho é super normal de crianças que começam entre 2 aninhos aí, 2 aninhos e meio e vai até os 4. Eles ficam falando sozinho, até mais pra frente. Costumam a falar e escrever. Quando eles estão escrevendo o texto, eles falam e escrevem. Assim, uma gracinha. Então, você vai ver o diálogo interno. Tudo que ele está pensando, ele verbaliza e aí ele consegue se controlar e efetuar. Assim é como que um controle natural da criança. Então, vê se isso está acontecendo, se ele tem alguma dificuldade, depois você conversa com a professora, se você percebe que ele tem dificuldade de cortar, em rasgar os papéis, né? Dificuldade, não tem tanta força. Então, tudo isso você tem que comentar com a professora, com o pediatra. Fique sempre atento ao desenvolvimento do seu filho, certo? E na apostila verde tem os marcos do desenvolvimento que você pode dar uma consultada lá e também não deixe de falar com o pediatra e com os professores. Bom, a rotina é essa. Deixar a criança também organizar a rotina com você, do que ele quer fazer. E vai ser ótimo se tiver empecilhos, né, de coisas que não vai dar para fazer. Como eu disse, está na hora disso acontecer com eles e eles entender o porquê das coisas. Organizando sempre a mente deles, para nunca deixar ir a memória meio que bagunçada, pro inconsciente, guardadinha lá, né, o registro. Enfim, é isso. E o próximo agora vai ser as crianças de 4 a 6, certo? Então, continue lendo, continue estudando.